Nessa noite, eu quero chamar você para priorizar Deus na sua vida. Eu quero mostrar para você como Deus pode se tornar a hipótese central na sua vida. E eu vou dizer para você nessa noite, olha, se você priorizar a Deus, você vai experimentar o fruto de sua autoridade espiritual. É interessante, porque em João, no capítulo 12, João faz uma declaração muito pertinente. Ele diz, em verdade vos digo, e em verdade vos digo, se o grão de trigo caído em terra não morrer, olha o que diz, fica ele só, apenas um grão, nunca mais. Mas se morrer, dá muito fruto e produz muita colheita. Fala assim, muita colheita. Você não entendeu? Fala assim, grita bem alto, muita colheita. O que isso significa? É que quando você começa a entender o que é priorizar Deus, você começa a entender aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque Jesus aqui no capítulo 12, ele está trilhando para Jerusalém. Ele está caminhando para a cruz. E ele fala de uma forma reflexiva. Ele fala a partir dele mesmo, ele diz, olha, se eu não morrer, vai ficar só em mim. Mas se eu morrer, a minha vida vai produzir muito fruto. Fala assim, Deus me chamou. Não, fala com convicção, põe a mão na sua cabeça assim, fala assim, eu fui chamado por Deus para viver uma vida frutífera. Então, é preciso ser encontrado frutos em nós. Mas nós precisamos entender que essa ideia de cair em terra, fala assim, se eu cair em terra e deixar eclodir de mim a semente de Deus, a minha vida vai se tornar uma vida abundante. Mas se você tentar guardar a sua vida, irmão, você vai viver de sequidão e estio. Você pode até conquistar muitas coisas nessa vida, mas você não vai experimentar aquilo que realmente importa, porque Deus não nos chamou nessa terra para juntar os bens, mas Deus chamou-nos para juntar aqui na terra tesouros no céu. Ou seja, aquilo que frutifica a partir das nossas vidas, que tem caráter eterno, que aponta para a eternidade. Quando a gente começa a entender essa realidade, a gente então entende aquilo que Jesus no Sermão da Montanha ensina aos seus discípulos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas que seriam acrescentadas? Não todas. O texto diz, e todas estas coisas, mas quais são as coisas? Vai lá no capítulo 6 depois, agora não. Ele diz, são os pagãos é que se preocupam com o que comer, com o que vão vestir e onde vão dormir. Então Deus fala, não se preocupem com essas coisas. Busquem o meu reino. Busquem a minha justiça. Busquem o meu tzadak. Deixe que o meu tzadak use vocês para levantar as outras pessoas. Fala assim, Deus me chamou para manifestar a justiça dele. Então, quando você começa a entender essas realidades, irmãos, a gente começa a fazer um alinhamento da nossa vida. A gente começa a fazer uma correção de rota. Fala assim, eu preciso corrigir a minha rota. Como é que eu entendo que eu preciso corrigir a minha rota? Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 7,
Moisés, ele faz um alerta, ele faz um chamado. Ele diz no versículo 4, escute Israel, chamar Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então eu tenho que amar a Deus com a totalidade do meu ser, com todos os meus poros, com o ar que está nos meus pulmões. Eu preciso ser tomado pelo amor de Deus, numa perspectiva que me leve a um transbordamento. E ele diz no versículo 6, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Por quê? Então você descobre que você vai falar essas palavras. Você vai falar andando pelo caminho, você vai falar sentado na praça. Você vai ter sempre isso como uma tábua diante dos seus olhos. Você vai se mover num nível de compreensão de quem Deus é, de como Ele se move na terra. E você vai estar movendo-se em consonância. Você vai estar na mesma frequência do Espírito. Você vai estar caminhando como Deus quer que você caminhe. Fala assim, Deus me chamou. Fala com convicção, Deus me chamou para andar em novidade de vida. Por quê? É assim, ó. Colocar Deus em primeiro lugar fornece uma base sólida para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Então você não vai fazer o que é certo porque alguém está olhando. Você não vai fazer o que é certo porque é politicamente correto. Você vai fazer aquilo que é certo porque Deus está esperando que você faça o que é certo. Então você começa a dar passos, porque o mundo está esperando exatamente o contrário. Você inicia um processo de eliminar vícios, não porque alguém manda, mas porque a sua alma já não suporta mais o peso deles. Sabe quando tem algumas coisas na nossa vida que a gente grita assim, ó, basta. Eu não quero mais isso na minha vida. Não é porque alguém mandou eu fazer. Não é porque a minha esposa está exigindo isso de mim. Mas é porque eu entendo que isso desagrada ao meu Senhor. E aí você descobre que realmente o jugo do Senhor é leve. O fardo que Ele tem sobre nós é muito leve. Mas é uma decisão. Porque você começou a priorizar o Senhor na sua vida. Você olha para as suas mãos e você começa a ver Deus consolidando os planos dEle. E quais são os planos que Ele tem para nós? Planos de paz e não de guerra, de nos dar um futuro e uma herança. Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Eu tenho uma herança com o Senhor. E aí você começa a entender que eu não posso mais continuar vivendo do mesmo jeito. Você desespera, porque você não quer mais ser encontrado no mesmo lugar. Isso só faz sentido para mim? Faz sentido para você? Dá um tchauzinho, faz sentido para você? Amém? Você passa a cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas pelo entendimento de que ele é templo do Espírito Santo. Você busca a paz, não em ambientes barulhentos, mas no silêncio da presença de Deus. De manhã eu falei muito dos gordinhos, né? Mas o que acontece é de fato. Você começa a ter um relacionamento com Deus diferente, galera. Sabe, você começa a ficar livre de alguns pesos. Então, quando eu levanto Deus como uma prioridade na minha vida, Provérbios no capítulo 3, versículo 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E é estarrecedor você de repente perceber como Deus, Ele começa a te dar uma direção e Ele começa a realmente sustentar você, porque você sabe absolutamente que Ele está no controle do negócio, Ele está direcionando você. E aí você descobre que o mundo quer que você corra. Parece que você tem que, sabe, produzir. Mas como você está estabilizado em Deus, fala assim: se eu estou em Deus, se eu estou em Deus, tudo vai fazer diferença, tudo vai ser diferente. Um exemplo prático é a escolha que determina o caminho. Por quê? O mundo tem uma expectativa que eu corra. Quantos anos Davi levou para assumir e assentar-se no reinado, no trono? 13 ou 14 longos anos. Então Davi corria de Saul, sim ou não? Sim. Mas ele sabia quem era? Sim. Ele sabia que ele era rei de Israel? Sim. Ele era rei de direito? Era. Mas ele era rei de fato? Não. Por quê? Porque na casa de Israel ainda havia um outro rei, que Deus tinha tirado do trono, mas não tirou do reinado. Ele levanta Davi. Davi era rei de direito, mas não era rei de fato. E ele teve que esperar um tempo para que isso se consumasse. Mas em todo tempo, Davi sabia quem era. Davi sabia para onde estava indo. E aí você vai perceber isso de uma forma clara, é que Davi é um rei que estabelece um reino de uma forma como nenhum outro fez. Davi foi o cara que restaurou e restabeleceu a adoração em Israel, como ninguém havia feito antes dele. E ninguém fez depois dele. Davi levou o reino dele a um ponto tão alto, que a partir de Davi, Deus faz uma promessa: o seu sucessor nunca se afastará do meu trono. Deus faz uma promessa de posteridade para Davi. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Olha só, acende aqui a luz da frente, por favor. Provérbios, no capítulo 3. O que Provérbios está falando? Volta aqui a projeção. Provérbios 3. Ele está falando: não se apoie no seu próprio entendimento. Pare de andar em cima das suas convicções. Pare de andar, olha lá, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Não ande em cima das suas convicções. Eu e você não precisamos ser cheios de convicções, nós precisamos ser estabelecidos e firmados na palavra. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a palavra declara. A palavra precisa ser a centralidade da nossa vida. E aí quando você entende isso, você para de correr, porque aquele que prometeu é fiel. Mas você precisa levantar Deus como prioridade da sua vida. E aí você vai descobrir que Deus é mais importante do que a sua esposa que você ama. Deus é mais importante do que o seu filho que você tanto ama. Deus é mais importante do que o seu marido. E aí você vai descobrir que não vai ter mais ninguém, não vai existir ninguém sobre a face da terra entre você e o seu Deus. Uau! E aí quando isso acontece,
tudo muda. Aí você vai entender que faz sentido. Você vai começar a ter discernimento, habilidade de perceber no espírito que os seus olhos ainda não veem. E isso se aplica a tudo: parceria de negócios, amizades antigas, relacionamentos amorosos. Você começa a ver o que ninguém vê. Você começa a perceber o que ninguém percebe. Tem mais alguém aqui hoje que faz bolo? Quem faz bolo aí, levanta a mão. Opa, tem mais gente hoje, levanta a mão bem alto. Tem uma, duas, não, gente, levanta. Peraí. Aí eu consigo ver, vai, levanta aí. Não, deixa aceso, irmão. Isso, por favor. Tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7. Não, quem faz bolo para vender, não é quem faz bolo, não. Tem um monte de gente que faz bolo aí, ó. Mas e aí? Vou lançar aqui, agora. Quer vender bolo? Vou lançar um curso rápido para fazer vender bolo. Sabe por quê? Porque vender bolo parece que é fácil, e realmente é. É só você entrar numa crise, você faz lá uma receita. Eu posso começar a fazer bolo. Por exemplo, amanhã eu vou começar a fazer bolo. Daqui a pouco o meu bolo vai bater o da Grace. Olha lá, por que você riu? Aí, viu? Sorriso de Sara aí, ó. Eu vou ganhar da Grace hoje? Não. Mas daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? E se eu fizer 2 cursos? E se eu fizer 3 cursos? Mas se eu orar, e Deus me der uma receita que Ele não deu para ninguém, quem vai ganhar do meu bolo? Se o meu bolo tiver uma receita do céu. Ah! Vocês estão querendo vender bolo? Vender bolo é fácil. Mas fazer um negócio escalar em cima de bolo requer muito trabalho e transpiração. Mas olha aqui, volta aqui, Vinícius, na projeção. Aqui, ó. Perceber no espírito o que olhos ainda não veem. Isso se aplica a tudo: parceria de negócios, amizades antigas e relacionamentos amorosos. Isso vale para tudo. Então Deus vai começar a te dar estratégia. Deus vai começar a impulsionar você. Sabe por quê? Porque o teu coração não está no bolo. O teu coração está no Senhor. E aí quando você faz cada bolo, quando você mexe cada massa, você está ali orando, você está ali gerando no Espírito para abençoar aquelas vidas. Você está ali orando para abençoar aqueles negócios que você vai celebrar. Por quê? Porque Deus é que é a prioridade na sua vida. E aí você vai para Colossenses no capítulo 3, você descobre que Deus chamou a gente para fazer bolo para Ele. Deus chamou a gente para fazer solda metálica para o Senhor, porque Ele diz que nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Faz sentido ou não faz sentido? Então eu vou ser um professor diferente? Vou. Eu vou ser um servidor público diferente? Vou. Eu vou ser alguém, um profissional diferente? Vou. Eu vou ser profissional meia boca? Não mais. Porque Deus me chamou, porque Ele disse para mim que Ele é a prioridade na minha vida, e eu glorifico a Ele naquilo que eu faço, no meu trabalho, na minha vida. Então o Senhor começa a coordenar tudo. E isso vai trazer discernimento, isso vai trazer clareza, isso vai trazer uma perspectiva que abre para mim uma vida como eu nunca vivi. Por quê? Porque eu decidi priorizar Deus na minha vida. Eu decidi levantar Deus como a hipótese central da minha vida. Eu vou, então, me mover exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. E aí, meu irmão, eu começo a ter discernimento dos lugares que eu vou,
eu vou começar a sentir desconforto em alguns relacionamentos que eu tenho. E Deus começa a chamar a minha atenção. Ele diz, olha, essa companhia não é boa para você. E aí Deus começa a selecionar as companhias com as quais nós andamos. Ele começa a trazer pessoas para perto de nós. Ele começa a tirar pessoas de perto de nós. Deus começa a gerenciar as nossas vidas. Até aqui, eu estou apenas introduzindo a minha palavra a você nessa noite. Lucas no capítulo 2, no versículo 28, até o versículo 35, o texto diz assim: havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Fala assim, Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação, a chegada do auxílio divino para Israel. Fala assim, justo e piedoso. E o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Nós estamos em Lucas no capítulo 2. É no capítulo 4 de Lucas que Jesus entra na sinagoga em Nazaré. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, Simeão era um cara além do seu tempo. É muito interessante. Porque ele era um homem da teologia do Velho Testamento. Ele era um homem que lia a Bíblia segundo a Bíblia que Jesus lia. Mas ele estava à frente do seu tempo. Fala assim, Deus está me chamando para andar à frente do meu tempo. Irmão, não tem como. Esses dias eu estava ouvindo um pregador pregando na igreja dele. E quando ele falou que José enxergava 14 anos à frente, eu falei, meu Deus, José era um homem à frente do seu tempo, porque ele enxergou 14 anos à frente. E ninguém pode enxergar à frente do seu tempo, se não lhe for dado pelo Senhor. Então, se eu quero olhar além das circunstâncias, se eu quero olhar além do tempo, se eu quero ter uma visão horizontal, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Fala assim, eu não posso ser crente meia boca mais não. Fala para o seu irmão aí, chega de ser meia boca. Ei, fala para ele assim, chega de ser membro de igreja. Fala assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sacode ele. Fala assim, acorda. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas na nossa teologia o Espírito Santo está sobre ou está dentro? Está sobre ou dentro? Está sobre ou dentro? E como é que a gente não está enxergando além? Quantas pessoas que estão aqui agora, que estão andando em círculos na sua vida? Ainda está assim, ó, com a casinha. Tinha que ter uma casinha aqui. Aí está assim, ó. Dia, azar, mas eu não merecia isso. Eu não merecia perder o emprego, eu não merecia ficar doente. Eu não merecia o carro ter quebrado. Cara, você está andando com uma casinha cinza na cabeça. A nuvenzinha está te acompanhando. Fala assim. Desde que Jesus morreu na cruz, não tem mais céu de bronze. O véu do santuário rasgou, irmão. O céu está aberto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os céus estão abertos. Então você tem que ver. Como é que vai ver? Vamos continuar no texto. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Então ele não foi àquele templo naquele dia porque ele quis. O Espírito Santo falou para ele, vai lá. E quando os pais trouxeram um menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Jesus foi apresentado segundo a lei.
Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados. José e Maria sabiam quem era Jesus? Mas eles estavam admirados. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles não sabiam como Simeão sabia quem ele era. E eles ficaram perplexos. Tipo assim, como é que esse homem sabe que o nosso filho é Jesus? Como é que esse homem sabe que o nosso filho é o Messias? Como é que ele sabe todas essas coisas? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos Israéis, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Preste atenção. Eu já falei a vocês que Deus está despertando em nós uma fé que enxerga o porvir, enxerga o que vem pela frente. E vive agora no presente, na certeza completa da sua existência. Fala assim: eu preciso aprender a viver pelo que creio. Não é ser sonhador, não é ser lunático, não é ser alguém desantenado com a realidade, não. Mas é alguém que se move pelo que crer. Então, eu já falei a vocês, numa outra palavra dessa série. Eu acho que hoje é a última palavra dessa série. A ideia central é cultivar uma visão que antecipa o futuro e incorpora o presente. Incorpora no presente. Então, eu vivo na expectativa do que vai ser. E começo a viver como se já fosse. Eu creio na palavra do Senhor. Então eu tenho certeza que a salvação já chegou na minha casa. Então eu começo a viver baseado na salvação que já chegou na minha casa. Jesus diz assim: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. O que isso significa? Que Jesus vai converter todos os meus parentes? Não. Significa que a salvação já chegou na sua casa. A salvação já é um testemunho para eles. Você começa a se mover, dando para eles todos os sinais de que a salvação já chegou. Salvação é pessoal e é exclusivo. É uma decisão pessoal. Você precisa viver de tal forma que a revelação da cruz na sua casa seja algo cristalino. Seja algo claro, algo que realmente os céus estão se rompendo. Porque os céus estão abertos e os anjos começam a descer sobre a sua vida. A gente não ora para anjo, mas eles estão ao nosso redor. Eles estão na circunferência que nos envolve. Eu não saio de casa sozinho, eles vêm junto comigo. Então, eu sou alguém na minha casa que tem uma conexão com o céu. Eu sou alguém que anda na frequência do Espírito. Então, tudo que acontece na minha casa, eu respondo como se fosse o céu. Eu não tomo mais as provocações. O que eles falam de mim não me atinge. A forma como eles veem não me define. Eu não tenho nenhuma crise mais na minha identidade. Por qualquer coisa que os meus pais, os meus irmãos, alguém possa falar na minha casa. Por quê? Alguém fala para mim assim: eu sou seu pai. Fala para mim: você é um negão muito metido. Eu falo: sou metido não, filho.
Eu tenho uma identidade que o meu Deus me deu. Eu não sou definido por esse mimizada de, porque eu sou preto, as pessoas não vão gostar de mim. Dane-se se elas vão gostar ou não vão gostar de mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é bem certo, e Ele é poderoso para guardar o meu futuro. Então eu ando na dispensação dEle, eu ando na graça dEle, eu me movo pela revelação dEle. Eu não preciso que alguém confirme a minha identidade. Eu não preciso de política pública para definir quem eu sou. Eu sou definido pelo céu. Eu sou definido pelo que o Eterno na palavra diz que eu sou. Isso vale para mim que sou crioulo. Vale para você que é gordinho. Vale para você que é baixinho. Vale para você que é alto. Vale para você em qualquer circunstância. Porque a mesma palavra que tem, que define a minha vida, define a sua. Então, como é que você vai? E aí você vai lá, igual o meu irmão, negão também, que já está lá do outro lado. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vamos embora, irmãos. Vamos embora. Está ruim, mas vai melhorar. Quem aqui acredita, crê? Ué. Bora viver, gente. Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Meu Deus. E aí você começa a entender o que aconteceu naquele dia. Simeão viu um bebê. Sim. Essa palavra de Jesus, quando ele disse o grão de trigo caindo em terra não morrer, a gente precisa de uma ajudinha do pensamento de Aristóteles. A gente precisa, quando você vê João escrevendo no capítulo 6, ele usa a figura dos pensamentos de Platão. Quando Jesus diz, olha, o pão vivo que desceu do céu, Platão, o demiurgo, o mundo ideal, o mundo perfeito. Aí aqui você olha para Aristóteles, por quê? Porque Aristóteles fala do ser em ato e ser em potência. O que é o ser em ato? É aquilo que você está vendo. Simeão viu um bebê com todas as limitações de sua infância, mas ao mesmo tempo ele viu ser em potência, ou seja, a realização histórica do Salvador, do prometido de Israel. Então ele viu ser em ato e ele viu ser em potência. E ele ficou estarrecido por aquilo que ele viu. Ele sem confusão, ele olha para aquele bebê e consegue perceber que sobre aquele bebê tem a projeção de uma cruz. E aí isso é paradoxal. Isso é uma contradição absurda. E aí você descobre que um bebê indefeso é o Salvador onipotente. Você descobre e olha para uma criança e você vê o temporal, mas Simeão foi capaz de perceber o que é eterno. Muitas vezes você está olhando para a vida e você só vê o limitado. E Deus está te chamando para olhar por aquilo que é ilimitado. Porque Ele diz, o quê? Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz, o meu poder, fala assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu acho que vocês não estão entendendo não. Quando você é fraco, Ele te faz forte. Fala assim, quando eu sou fraco, o meu Deus me fortalece. Mas fortalece para quê? Para comprar pão? Para tudo, absolutamente tudo. Então você começa a entender que Jesus marca a entrada do eterno, do infinito, naquilo que é finito. E pela sua obediência, fala assim, pela sua obediência, Ele conquistou de volta tudo. Aí você começa a entender que
Jesus é uma irrupção, é uma entrada do eterno no temporal. Jesus é eterno. Ele simplesmente esvazia-se a si mesmo. Diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Assumindo a forma de homem. Aí, o que que Paulo disse para nós? Ele disse: Val, você precisa ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou que devia ser Deus. Ele esvaziou-se. Você já parou para perceber como a gente brasileiro adora nas nossas relações dizer assim: você sabe com quem que você está falando? A gente adora dar carteirada. A gente adora usar aquilo que a gente é sobre os outros. Isso faz parte muito da nossa cultura. E a gente precisa entender que essa construção de Jesus se esvaziando, morrendo morte de cruz. E é interessante que Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, diz que ele se esvaziou, humilhando-se na forma de homem. E na condição de homem, ele desceu mais baixo. E morreu morte de cruz. Foi ali que ele conquistou tudo. Aí diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que tanto no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobra. Aí você vê Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso no capítulo 4. Diz que aquele que subiu também é o que desceu. E aquele que desceu, ele diz que ele subiu levando o quê? Cativo o cativeiro. E o que isso significa, irmão? É Bíblia, irmão. Nós temos que entender que não dá para ficar teorizando, não. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo até as últimas consequências. Porque aí você vai começar a entender, queridos, de que Deus está chamando a gente para viver. O que Deus está chamando a gente para experimentar. É interessante. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz, capítulo 15, versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Isso ainda não aconteceu. A morte já foi vencida, mas ela ainda não foi destruída. Ela ainda não foi subjugada. Tanto que Paulo pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim: eu tenho vitória. Por meio de Jesus. Então, se eu não preciso mais temer a morte, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo do careca? Eu vou ter medo do sanguinolento, do carcará? Eu vou ter medo de quê? Você está com medo de quem? Você não precisa se subjulgar. Você não precisa abrir mão dos seus princípios para que você continue sendo empregado por alguém. Porque você não é sustentado por essa pessoa, você é sustentado pelo Senhor. Então você sabe que o Senhor vai te sustentar de um outro jeito, de uma outra forma. Então você começa a viver verdadeiramente a liberdade que os filhos de Deus têm. Não é de fazer o que quer, não, é de fazer aquilo que tem que ser feito. Opa! Então a gente vai viver em liberdade? A gente vai viver numa vida numa outra esfera. Por que a gente vai viver numa vida numa outra esfera? Porque se você for lá no capítulo 1 de Efésios,
você vai descobrir que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo e foi dada à igreja. Filipenses diz que toda autoridade, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, peraí. Jesus Cristo, quando se reuniu com os seus discípulos, ele disse para eles, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Fala assim, no céu e na terra. Aí ele disse o que para a gente? Vão e façam discípulos. Então, ele nos deu poder e autoridade para quê? Para fazer discípulos. Ele mandou a gente ir, ele nos comissionou. A chave, queridos, é que agora nós não representamos mais a nós mesmos. Nós representamos Cristo. Então, peraí. O que Simeão viu, o que não tinha visto, ele viu uma autoridade. E Simeão reconheceu isso no menino. Quando o menino entra nos braços do pai, Simeão estava lá no templo, levado para o Espírito Santo. Quando o menino entra, Simeão olha para ele, e o Espírito Santo testifica no coração de Simeão, é o Messias. Exatamente como foi com Pedro, não foi carne nem sangue. Ninguém disse para Simeão que aquele menino era o Messias. Foi o Espírito que testificou no coração dele. Então, quando Simeão bate os olhos em Jesus, o que ele vê? O que ninguém naquele templo viu. Uma autoridade, uma relevância. Então, a partir desse momento, você começa a entender, queridos. Nós precisamos compreender que Simeão reconheceu a autoridade de Deus em forma humana. E reconhecer a autoridade de Deus em forma humana é algo que nós precisamos ver, para que nós possamos vislumbrar a nossa própria autoridade. Por isso que eu disse que se você priorizar Deus, você vai experimentar o fruto da sua autoridade espiritual. Porque quando Deus se tornar o primeiro na sua vida, você vai andar num nível de autoridade. Não é autoridade para fazer aquilo que a gente quer. Não, é autoridade, queridos. É um poder que vai fazer com que nós sejamos capazes de declarar realidades espirituais sobre as nossas vidas e as nossas circunstâncias. Nós vamos nos tornar alguém que vamos conseguir olhar além do horizonte. Nós temos um problema geográfico. Quem vai lá para Taituba consegue ver o horizonte. Quem olha de alguns lugares lá daquela região do Frade consegue ver o horizonte. Mas de muitos lugares da nossa cidade você não vê o horizonte. E isso traz uma influência sobre a psique de um modo geral. A gente acorda todo dia e a gente vê uma parede. Isso amarra você, isso prende os seus olhos. Eu falei para vocês que em 97 eu estava no Hotel Marina Vitória, um hotel ali na costa de Salvador. E aí quando você desce, eu desci no deck daquele hotel. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, numa visão de 180 graus. 180 graus, eu enxergava o horizonte. Aí eu lembrei do velho Darcy do Zilek, quando ele criou aquela editora horizontal. O que é uma visão horizontal? É alguém que consegue enxergar além do horizonte. Você olha os teus olhos e os teus olhos contemplam lá o horizonte para o infinito. Mas Deus está chamando você para ter uma visão além. E é essa autoridade que faz você olhar não mais para as circunstâncias. Quantas pessoas que estão aqui nesse momento e essa semana foram paralisadas na sua vida pelas suas circunstâncias? Esses dias eu passei 2 dias como se que andando em círculos. Porque a pressão e a opressão foi num nível muito alto. Eu falei, Senhor, o que vai acontecer? E eu fiquei meio atordoado. Mas o Espírito Santo, ele trabalha. E ele não deixa, queridos, a gente continuar preso. E ele começa a te apertar. Para você ir para as Escrituras, para você olhar o que a palavra de Deus diz.
E aí você encontra na palavra de Deus resposta, você encontra na palavra de Deus refrigério. E aí você levanta, sacode a poeira e diz: vamos embora marchar, vamos continuar, vamos avançar. Por quê? Hebreus, no capítulo 10, fala o quê? Vocês precisam perseverar, versículo 36, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Quem é o justo aqui? Sou eu e você, que fomos justificados pelo Senhor. Lucas no capítulo 9, versículo 62 diz o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é apto para o reino? Você foi um chamado, quem aqui foi chamado para o reino da glória a Deus? Quantos de vocês estão olhando para trás? Quantos de vocês estão cheios de mimimi, cheios de desculpa? Ah, pastor, eu não gosto muito dele, porque ele não gosta de mim. Se tu depender de mim, você está morto. Porque a palavra de Deus diz que você não pode depender de homem. Então eu não limito a sua vida. Eu não tenho poder de paralisar a sua vida. Não tenho. É você que se paralisa nas suas crenças e limitações. E passa uma vida inteira dizendo que o seu pai, que a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos são a razão do seu insucesso. Mentira. Você precisa assumir as suas responsabilidades diante de Deus. Você precisa assumir a responsabilidade de que você não fez o que deveria ter feito. Mas não significa que você não precisa fazer, não vai, está tudo perdido, não. Muito pelo contrário. Fala assim hoje. Fala assim hoje. Fala assim hoje. A minha vida pode mudar. Como? Como? Você vai viver como um representante de Deus na terra. Depois você lê 2 Coríntios no capítulo 5. Fala, um morreu por todos, logo todos morreram. E aquele que morreu, morreu por todos para que ninguém mais viva para si mesmo. Mas viva para agradar aquele que te chamou das trevas para a luz. Ele confiou para a gente o ministério da reconciliação. E agora ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Agora deixa eu te perguntar. O estilo de vida que a gente vive, leva as pessoas a quererem viver a mesma vida que a gente? Se você e eu somos embaixadores, quando as pessoas olham para nós, elas veem a vida que a gente que vive no céu. Agora eu te pergunto, nós somos um tipo de discípulos de Jesus que as pessoas querem seguir e querem imitar? Quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus? Quando as pessoas conversam conosco, elas ouvem uma voz do céu, elas ouvem palavras de vida? Oh, eu não merecia isso. Não, filho. Nós não podemos ser encontrados murmurando. Nós não podemos sermos encontrados mais. Nós temos que tomar uma decisão. Qual decisão? Cara, eu não sei você. Cara, mas eu vou servir a Jesus com integridade na minha vida. Eu vou guerrear para ver os meus filhos santificados diante do Senhor. Ah, eu vou guerrear. Você quer reconquistar o seu casamento? Você quer mudar a história do seu casamento? Você tem que estar disposto a fazer aquilo que você nunca fez. O problema é que vocês acham, como eu também achei em muito momento, que a gente é alguma coisa. Eu estava no escritório hoje de tarde, escritório de casa, estudando, trabalhando. Cara, minha mulher fez 2 bolos. Ela fez um bolo para ela. Esse negócio aí de aveia, essas coisas legal, gostosas.
E ela fez um bolo para mim. Quando eu saí, que eu vi sobre a mesa, eu falei, não acredito, mulher, tu fez um bolo para mim. Eu não sei nem se eu vou dar conta do bolo. Vou trazer um pedaço para você amanhã, Roberto. Você sabe que eu gosto de você, né? Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, eu não mereço não. Eu acho que eu não mereço. Porque eu sou vacilão pra caramba. Faço às vezes coisas que eu não devia fazer. Então você precisa entender, filho, que não vai ter bolo para você só por causa dos seus lindos olhos azuis que você não tem. Você precisa estar disposto a fazer algo que você nunca fez. E começa por estender uma bacia no umbral da porta da sua casa e convidar a sua esposa para entrar na sua casa e passar por cima do seu sangue. Porque você deveria ser o homem que está disposto a dar a vida por ela. É isso que eu e você fazemos quando nós desposamos uma mulher e convidamos-a para entrar debaixo do teto da nossa casa. Nós estamos dizendo para ela que nós estamos dispostos a dar a vida por ela. Como Cristo, está lá em Efésios, como Cristo entregou a sua vida pela sua igreja. Você deveria ser o homem que está disposto a pagar o preço para ver a sua família edificada. Então cadê os homens que estão guerreando de joelhos? Cadê os homens que estão fazendo guerra diante do Senhor, de joelhos no chão, pelos seus filhos, pelo seu casamento? Deus está chamando a gente para fazer guerra, meu irmão. Não são as nossas esposas que têm que levantar de madrugada para orar e interceder pelas nossas famílias. Somos nós, porque nós fomos chamados pelo Senhor para guerrear diante do Senhor, para fazer guerra. Não tem problema a gente chorar, não. Não tem problema a gente fraquejar. É que nós não podemos fraquejar na hora que nós temos que guerrear, irmão. Guerrear. Deus está chamando a gente para entender e começar a tomar decisões baseadas nas promessas dEle, não em circunstâncias temporais. É tomar decisão que está baseado na promessa. Filha, senta aqui. Olha, Deus prometeu, Deus nos deu essa palavra no começo do nosso casamento. Então vamos embora, baseado nessa palavra. Vamos trabalhar em cima daquilo que Deus já prometeu para a gente. Vamos trabalhar em cima das palavras que Deus já liberou para nós. E o que isso vai acarretar? É que nós vamos entender. Simeão viu um bebê. E aquilo foi suficiente. Ele disse, pai, pode despedir o teu servo, estou pronto para morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Nós temos uma revelação completa. Nós temos palavra todo dia para a gente, está aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer? Irmão, a gente tem que avançar, eu tenho que parar, eu tenho que terminar. Mas é muito importante você entender isso. Você e eu, fala assim, nós temos acesso a uma fonte inesgotável de sabedoria e de revelação. Se você está com falta de sabedoria, o que Deus fala para você? Pode pedir mais que eu dou. Ah, mas eu não vou fazer não. Não faz, bobo. É você que vai viver a vida. É você que vai ver o seu casamento escorrendo pelas suas mãos. Porque você não quer andar a segunda, a terceira, a quarta, a sétima milha. O meu avô saía de casa às 6 da manhã, em 1966. Mas antes de sair de casa às 6 da manhã,
ele deixava 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 latas de 200 litros cheias de água, que ele começava a carregar 4 horas da manhã. Antes de pegar o trem em Rocha Miranda, para ir para o Arsenal da Guerra. Você chega às 5 horas do trabalho, meu filho, diz que está cansado. Ai, eu estou muito cansado. Pelo amor de Deus, irmão. Vou perguntar aqui. Homens de fé. É, irmão, é isso mesmo. Você tem que gritar urra. Quando você tiver que lavar o chão. Quando você tiver que lavar a louça. Você vai gritar urra. Feliz da vida. Por quê? Porque você vai fazer o que é necessário. Você não vai fazer mais o que é possível. Irmão, fala baixinho aqui. Você já leu Cantares de Salomão? Hã? Lençol de fio egípcio. Os solteiros não podem ouvir essas coisas, não, que vocês não entendem disso. A palavra de Deus diz, em Cantares de Salomão, que lá quem caça é ela. Agora, para você entrar num quarto com lençol de fio egípcio, para ser caçado, filho, você vai ter que fazer muita urra, você vai ter que carregar muita lata de água na cabeça, você vai ter que quebrar muita parede, você vai ter que ajoelhar de madrugada para que os céus se abram de verdade sobre a sua casa. Porque você tem que ser o homem de Deus para trazer a presença de Deus para a sua casa. Ah, você está aí, né, bonitão? Estou te vendo hoje. Semana passada eu não te vi, não. Mas hoje eu estou te vendo. Quer desfrutar, meu filho? Vai ter que pagar, o preço é na oração, filho. Ai, pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Você ainda nem começou, filho. Por quê? Porque está aqui, cara. A experiência de Simeão não foi única. Ele foi o primeiro cara que viveu uma tensão criativa. Qual tensão criativa? Ele viveu naquele dia no templo já. Ele viveu a realidade completa do reino. O já é a salvação que está presente, a promessa está cumprida e a identidade estabelecida. E o ainda não, na manifestação completa, a transformação total. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você já fomos. Quem aqui já foi regenerado, dá amém. Quem aqui já foi justificado, dá amém. Quem aqui está no processo de santificação, dá glória a Deus. Mas quem aqui já foi glorificado? Ninguém. Então isso significa que o jogo não acabou. Então é isso que você precisa entender. A minha e a sua tarefa é esperar o que ainda não se torne no já, mas o viver o já, enquanto caminha em direção para o ainda não. Eu estou caminhando hoje para Jerusalém Celestial, mas eu vivo como cidadão de lá. Não é uma visão completa, não é perfeita, mas eu estou caminhando com os olhos lá, eu estou caminhando porque eu não vou tirar os olhos de lá, eu não vou tirar os olhos dele. Eu queria ter começado o ministério com a consciência que eu tenho hoje de quem Deus é. Eu queria ter começado o ministério com a consciência hoje de que não é na força do meu braço. Eu teria evitado muitas dores e muitos problemas, mas não foi tarde, e não é tarde para você aprender. A revelação, queridos. Você está esperando que Deus haja? Você está reconhecendo que Deus já agiu?
Você consegue dizer e manifestar progressivamente aquilo que Deus já fez? É isso que eu quero que vocês entendam. Hoje, dia 16 de novembro do ano da graça do nosso Deus, de 2025, não é um ponto final na nossa história. Se você acordar amanhã de manhã, você tem que dar um glória a Deus bem alto, porque Deus não desistiu de você. Os planos de Deus ainda podem ser consumados na sua vida. E aí você vai andar dia após dia, porque você não sabe se vai chegar no final do ano. A gente vai caminhando, eu faço planos, porque eu tenho que fazer planos. Mas a resposta, ela vem do Senhor, ela não vem de mim. É aí que você começa a entender, eu vou. Lori Cunningham morreu. Ele é um homem da atualidade, que viajou por todos os países do mundo. Ele tinha um nível de autoridade que no Havaí, quando ele se atrasava, o avião esperava ele chegar para decolar. Ele deixou mais de 200 anos escritos para frente da organização que ele dirigia, Jovens com uma Missão. Queridos, os nossos irmãos do passado legaram para nós muitas coisas. Muitas coisas eles nos abençoaram. Mas naquela época de propriedades que eram muito mais baratas do que hoje, eles preferiram construir uma série de templos espalhados por essa região. E eles são responsáveis por ter a primeira igreja batista na Japuíba, eles são responsáveis por ter a igreja batista em Bacém, eles são responsáveis porque eles semearam mesmo. Agora Deus está chamando a gente, para a gente garantir um espaço. Irmão, se a gente se mexer aqui, não dá. Qualquer coisa que a gente tenta fazer aqui é impossível. Não dá para vir todo mundo que é membro da igreja no mesmo dia. E os visitantes que estão aqui nessa noite também não dá. Não dá para vir todo mundo para o mesmo culto. Nós hoje somos maiores do que esse templo pode caber-nos. Então nós temos que entender o que Deus está chamando a gente para dar um passo hoje, para garantir uma semeadura para o Benjamim, para a Zoe, para essas crianças que estão aqui. E o que eu quero que você entenda é essa realidade. Que realidade? Tem uma palavra dessa que eu estou falando aqui hoje, que é a expressão exata do que você precisa. Então pega essa palavra. É como se, imaginem que aqui, agora, eu conseguisse mudar esse terno aqui para um terno marrom, para um paletó e uma calça marrom. Automaticamente, igual a gente faz no vídeo. Pá! Virou marrom. Então essa palavra que eu estou ministrando aqui, tem coisas que estão fazendo exatamente como esse terno. Está encaixando em você assim, ó. É roupa nova. É palavra nova. É revelação que Deus está te dando agora. A partir daqui Ele está falando com você, coisas que você está negligenciando, coisas que você está abandonando. Então, cara, não é para você amanhã, você pode voltar amanhã, ouça de novo, porque eu estou pregando de novo o que eu preguei de manhã. Essa palavra aqui eu preguei de manhã, por mais de quase 2 horas. Eu falei coisas que eu não falei aqui, e estou falando agora coisas que eu não falei de manhã. Mas por que eu fiz isso? Para você entender que é assim, ó, pá, é para você sair daqui vivendo. Não é para você sair daqui pensando, ai, eu acho que eu vou fazer isso, não. Você está disposto a pagar um preço para restaurar o seu casamento? Você está disposto para pagar um preço para restaurar o seu casamento, mulher?
Você está disposto a fazer o que você nunca fez? Submeter-se? Por quê? Porque quando uma mulher vê um cara disposto a morrer por ela, irmão, maluco, ela é endoida. Não é discurso, não é discurso. É posicionamento. E é posicionamento firme. Você não vai fazer porque ela está vendo, não. Você não vai fazer porque você ama o Senhor mais do que você ama ela. Então você não vai mais enganar o teu Deus. Você vai romper onde você precisa romper. E você vai tirar da sua vida qualquer coisa que esteja entre você e ela. Presta a mochila aqui. Por favor, fecha aí a mochila do colega aí. Me ajuda aí. Deus está chamando você para tirar as mochilas que estão entre vocês e as suas esposas. Aqui, ó. Vem cá, Felipe. Me abraça aqui, ó. Como é que, entre aspas, ela vai me abraçar? Se tem uma mochila entre nós. O que é isso aqui que você tem que tirar da sua vida? É a cervejinha? Hã? É o baseadinho que você ainda fuma? É a mentira que você conta? São as suas amizades da rua que você continua mantendo? É as suas conversinhas no WhatsApp que entra para você? É aquele telefone que você tem que ela não sabe que você guarda no carro? Tudo isso fica entre vocês. Você não vê, mas ela vê, não vê. Mas ela sente. Ele sente, seu marido sente. Porque você é mais ligado à sua mãe do que ao seu marido. Você não casou com a sua mãe, não, filho. Minha esposa disse que quando ela falou lá na boda, no negócio ontem, no chá, quando ela passou na porta de casa, ela fez questão de passar na porta da casa com a mãe. Porque ela disse, o que eu recebi daqui, eu não vou levar, eu vou começar uma família nova. Nossas mães são, maravilhosas. Mas não dá, filhão, para todo domingo você ficar, deixa eu almoçar na casa da mamãe, deixa eu almoçar na casa do papai. Está na hora de você crescer. E assumir as suas responsabilidades, de sentar na sua casa, colocar a sua comida e fazer do ambiente da sua família o ambiente mais espetacular do mundo. Tem nada contra, você vai lá, almoça com a mamãe, almoça com o papai, mas toda semana, o mês inteiro, o ano todo, isso não é saudável. Eu estou apenas falando da ponta do iceberg. Mas existem tantas outras coisas. Que Deus está dizendo para nós nessa noite, ei, eu vou fazer infinitamente mais. Eu vou levar vocês para viverem uma vida que vocês nunca sonharam. Sabe por quê? Porque sou eu que conheço o plano que eu tenho para vocês. Eu tenho planos de fazer vocês prosperarem nessa terra. Porque o Senhor nos colocou aqui nessa terra. E foi nessa terra que o Senhor nos colocou para prosperar. Hoje de manhã eu falei para vocês. O irmão lavou meu carro. Eu falei para vocês. Aí os irmãos aqui, tem uns caras aqui, gaiato. Pastor, quem é o irmão que o senhor falou que lavou carro como ninguém? Eu falei, não falei nada não, deixa eu ficar quieto. Não falar nome de ninguém. Deus já colocou tantas coisas nas mãos de vocês. Vocês são hábeis. Vocês são bons. Vocês são extremamente competentes em muitas coisas. Mas vocês não aproveitam. Por isso que eu falei. Consolida e confirma a obra das nossas mãos.
Você está pedindo para Deus colocar coisas na sua mão, mas Ele já colocou. Ele já está fazendo há 2, 3 anos. Ele está apontando para você um caminho. Mas você resiste ao Espírito Santo. Então vamos embora, gente. Vamos dar as mãos e vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Vamos ser sinceros e verdadeiros mesmo. Vamos sair dessa esfera infantil para jogar um jogo mais pesado no reino. Para conquistar mais lugares mais altos no reino. Nessa noite, Deus está chamando você para entrar numa outra esfera. Deus está chamando você para trocar de veste. Deus está chamando você para Ele liberar sobre você uma unção que já está já está pronta. Não faltam recursos no reino do Espírito. Se eu tivesse vindo preparado, eu ia botar um monte de nota de 100 no meu bolso, de 200. Eu ia fazer igual no Silvio Santos, quem quer dinheiro, porque é exatamente isso. Não há limites para uma vida que está estabelecida em Deus. Não há. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Há 29 anos atrás, era eu, o zelador e uma secretária. Hoje, são mais de 30 pessoas. 30 pessoas, professores, que estão sendo sustentadas pela visão dessa casa. Mas isso é pouco. Deus vai fazer muito mais. Porque Deus vai levantar vocês. Deus vai trazer dezenas de funcionários. Por quê? Porque você entendeu que Ele te chamou para acordar às 6 horas da manhã, para que através do seu trabalho, Ele possa sustentar dezenas de famílias. Não é você quem vai sustentar. É Ele quem sustenta através de você. Ele só quer que você tenha a resiliência e a cabeça dura para aguentar a pressão. Porque é pressão. Dá trabalho. Mas quando você vê a obra edificada, meu Deus, quando você vê as crianças correndo, quando você vê a semeadura multiplicando, quando você vê, esses dias eu chorei, eu tive que mandar um testemunho para a Líris. Ela falou, eles saíram para ver um negócio na outra casa ali. Eu falei, eu não vou não. Eles não entenderam nada, por que eu falei que eu não vou? Porque pensa, na minha cabeça, eu estava sentado naquele momento, discutindo. Quantos anos você tem, minha linda? Você aqui. Quantos anos você tem? 3 anos. Eu estava discutindo o projeto com uma criança que eu vi desenhando no culto, com 3 anos. Estava sentado na minha frente como arquiteta, discutindo, rapaz, minha cabeça quase explodiu. Sabe por quê? Porque aquela menina de 3 anos, hoje é uma arquiteta sentada e discutindo um projeto. Eu falei assim, Deus, como é que pode isso? E os meus olhos viram. É o mesmo que Simeão sentiu quando ele viu lá. Eu vi aquela garota ali, ó, ir para São Paulo. E o Felipe não queria que ela fosse não, fazendo pé, batendo pé. Ela foi para São Paulo fazer curso de
confeiteira. Ela foi, ela pagou o preço. Valeu a pena ou não valeu a pena? Eu falei de você também, doceiro, tá? De manhã. Sua esposa deve ter te contado. Vai lá. Encomenda dele um quebra-queixo. Quebra-queixo? É, quebra-queixo. Quem era criança aqui e comeu quebra-queixo, quando tu mordeu o quebra-queixo, irmão, tu vai voltar lá atrás do tempo. Não tem preço que pague isso, irmão. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. São vocês, a joia, a preciosidade que Deus tem nas mãos. Homens e mulheres extremamente competentes, mas que estão cheios de craca, de dores, porque deixaram que palavras entrassem dentro do seu coração. Mas Deus está dizendo para você hoje, esse tempo de andar de tristinho, de andar sem saber, acabou, filho. É hora de você marchar para vencer. É hora de você assumir uma identidade de filho. E aí você vai andar esquerda, direita, eu piso no diabo, esquerda, direita, eu sou mais do que vencedor, porque aquele que me amou e me chamou e se entregou por mim, para me dar vida. Mas você tem que escolher, não é um lugar que você entra automaticamente, você tem que decidir que vai vencer todo dia de manhã, quando você acorda. Você acordar todo dia, motivado. Eu falo com meu filho e pergunto, e aí meu filho, como é que você está hoje? Está motivado? Ele sempre motivado. Eu fico olhando para umas pessoas dessas, eu falo, como é que pode? Está sempre motivado. É aí que você entende. É aí que você entende. Para que Deus nos chamou? Para marchar, para avançar. Eu estou exatamente como Neemias, na reconstrução dos muros. De vez em quando aparece um Sanbalate e Tobias. Pastor, vem aqui, pastor. Vamos aqui resolver um problema aqui. Eu falo, irmão, tenho tempo para isso não. Eu estou escolhendo as guerras que eu vou guerrear. Tenho tempo para isso não. Por quê? Distração. Deus me chamou para uma grande obra. Uma grande obra. Amanhã de manhã cedo eu estou aqui para reunião. Amanhã tem reunião, tem um monte de coisa para resolver. E terça-feira não vai ser diferente, quarta-feira não vai ser diferente, quinta-feira não vai ser diferente. Mas a minha pergunta a você é, você quer mudar de vida? A minha pergunta para você é, está na hora de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador ou não? Está na hora de você tomar uma posição. Não é a decisão do seu marido, é a sua decisão. Não é a decisão da sua esposa, é a sua decisão. Será que não está na hora de você romper com uma série de estruturas emocionais, mentais, que dizem o tempo todo que você não vai vencer, que você não vai conseguir? Será que você não tem que romper com a sua tradição familiar, religiosa, para dar um passo para Jesus nessa noite? Jesus está dizendo para você, eis que faço coisas novas, e elas já estão surgindo, Ele está fazendo e a gente nem está vendo. Por quê? Porque aquele que me guarda não dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então vamos lá, gente. Vamos entregar a vida para Jesus hoje. Vamos lá, gente. Vamos mudar de vida hoje. Vamos assumir e tomar uma decisão radical. Tem que ser radical. É faca na caveira, é tiro na cabeça. Você tem que realmente entender o que Deus está falando com você. Porque o negócio é doido, irmão. É doido mesmo. Não tem como negociar, não. Por quê? Porque Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer roubar você.
Ele quer matar você. Ele quer destruir a sua semente. Feridas geracionais se perpetuam em famílias. E talvez você hoje esteja experimentando o fruto de uma ferida geracional. Ninguém para casado na sua família. A bancarrota bate na porta da sua família. É identificar padrões.